em Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Momento de oração. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai, porque esse é o dia do Senhor. Esse é o dia, Senhor Deus, em que os teus servos, Pai, trabalham em prol do reino de Deus, exclusivamente. Um dia que a tua palavra é pregada, em que teu povo está reunido em assembleia solene para ouvir a tua voz. Por isso queremos te pedir, ó Senhor, a tua misericórdia sobre nós, pecadores, ó Pai, sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações, ó Pai. Queremos ouvir, ó Senhor, a tua voz, ó Senhor. Queremos sair daqui, Senhor Deus, estimulados, exortados, impactados, Senhor Deus, pela tua palavra. Que ela nos edifique e esteja, Senhor Deus, juntamente com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, trabalhando em nós para chegarmos ao final da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa carreira, Senhor Deus, em cobre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Hebreus ele é um livro muito interessante, né? E não só pelo tema, pelo seu tema, mas também até pela sua autoria, que é desconhecida, né? Temos algumas possibilidades aí, Paulo, Barnabé, Lucas, Apolo, mas não se sabe necessariamente quem foi o escritor dessa carta, dessa epístola. Também o seu destino não é determinado. Seria provavelmente para judeus cristãos ou aqueles crentes conhecedores, profundos conhecedores das leis quanto aos sacrifícios. E nessa perspectiva, a centralidade do livro de Hebreus é demonstrar a superioridade do sacrifício de Cristo, sendo que toda a lei levítica, ela não só apontava, mas foi cumprida na vida e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 12, nós vamos perceber a preocupação do autor quanto à fé daqueles crentes que sofriam franca perseguição por causa do Evangelho. E o desejo e a intenção, creio eu, do autor é para que eles continuassem firmes diante de tantas oposições, de tanto sofrimento, que por causa disso, alguns estavam abandonando a fé, retrocedendo, como o próprio escritor da carta de Hebreus, ele fala. É como nós entendemos Hebreus capítulo 6, verso 4, quando fala as seguintes palavras, dizendo assim: é impossível, pois daqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Nós vemos também essa mesma perspectiva lá no capítulo 10, no verso 36 em diante, 35 em diante,
igreja estava sofrendo grande perseguição. Alguns estavam sendo encarcerados, mortos, né, espoliados, como nós vemos aqui no verso 34. E aí no verso 35 ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí ele diz assim no verso 38: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Muitos nessa caminhada, ou nessa perseguição religiosa, estavam abandonando o Evangelho. E nós vemos essa imagem ali na parábola do semeador, né? Quando as dificuldades vêm, alguns abandonam o Evangelho, caracterizam ali um momento específico, um lugar específico, onde a semente é lançada, cresce, mas é sufocada no meio da perseguição e do sofrimento. É desses que a Escritura está falando aqui. E a preocupação do escritor da carta de Hebreus era incentivar aqueles crentes a não deixarem, abandonarem a fé, não deixarem de perseverar. E o capítulo 11 é um capítulo que mostra, nós conhecemos como a galeria da fé, um exemplo de vida e perseverança de muitos irmãos que sofreram por causa do Evangelho, como aqueles irmãos estavam sofrendo e como nós muitas vezes sofremos hoje, né, a nossa realidade. E com isso, o autor quer encorajar e estimular a partir do exemplo desses irmãos que permaneceram firmes, para que eles também permanecessem firmes. E é por isso que ele começa com essa conclusiva aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É claro que nós estamos vendo aqui uma relação direta entre o capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 12 é a conclusão do capítulo anterior. Aqueles irmãos que permaneceram firmes na fé, somente com a expectativa da promessa. E o escritor de Hebreus ele quer que nós, a partir do exemplo deles, tenhamos o mesmo comportamento, da mesma forma que aqueles crentes se desembaraçaram de todo o peso do pecado que estava tenazmente assediando, eles deveriam fazer o mesmo. É interessante porque a palavra desembaraçar tem o sentido original de colocar do lado, de remover. E o que eles removeram? O que esses irmãos, e o que a Escritura está me chamando a remover aqui num contexto de perseguição, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Num contexto de perseguição, de morte, o escritor da carta estava preocupado com a vida espiritual daquelas pessoas, porque eles estavam morrendo um perigo, não somente de vida, mas um perigo muito mais importante, de abandonarem a fé, de ficarem pelo meio do caminho, como muitos outros ficaram, não suportar a oposição do mundo. Agora, olhando para esse texto aqui, podemos não perceber, mas a imagem que está por trás é uma imagem muito significativa. É a imagem da vida cristã, da carreira. E a palavra carreira significa correria em seu primeiro momento. É isso aqui que está acontecendo. Quando ele usa essas palavras, corramos com perseverança, a ideia é como essa nuvem de testemunhas ao redor. A ideia é de um homem dentro de um grande estádio olímpico, correndo uma maratona. E eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, né? Mas naquele tempo,
isso ocorria. As maratonas modernas surgiram a partir do exemplo da antiguidade. Os homens que tinham a necessidade de transmitir uma mensagem, então eles corriam de determinado lugar, eram mensageiros, e iam para outros lugares. E geralmente esse percurso, o percurso da maratona olímpica, era de 42 quilômetros. Esses homens, eles corriam nus, sem roupa, para chegar, ou com roupas mínimas, para chegar no destino previsto o mais rápido possível. E há exemplos dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, dos Jogos daquele tempo. Esses homens corriam essa distância e ao redor do estádio estavam toda uma plateia, todo um público que aplaudia e torcia por aqueles que estavam correndo. É interessante que nessas corridas muitos morriam porque não aguentavam correr sem parar esses 42 quilômetros. A imagem aqui fazendo um paralelo com a vida cristã. A vida cristã aqui é comparada a uma maratona de 42 quilômetros. E uma maratona de 42 quilômetros não é uma corrida fácil. É uma corrida que muitas vezes leva o homem à exaustão e até à morte. Essa é a imagem do apóstolo Paulo também, tão trágica ali em Efésios, que mostra a vida cristã como uma luta, como uma batalha, e uma batalha romana, uma batalha da antiguidade. Nós vemos esses filmes épicos, homens com grandes espadas cortando cabeça, pés, pernas e pedaços de corpos subindo ao léu, como nós vimos naquele filme O Gladiador. Era assim, era algo terrível. Era algo fora do comum, a ferocidade, a violência de uma batalha. E Paulo diz que a vida cristã é comparada a uma luta romana, a uma batalha daquele tempo. E aqui o escritor de Hebreus está comparando a vida cristã com uma maratona de 42 quilômetros. Mas ele está dizendo que nessa imagem, ao nosso redor, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Eles estão olhando para nós? Não. Na realidade, com o exemplo de vida deles, eles são um estímulo. Da mesma forma que num grande estádio, o corredor corre e a plateia ao lado o ovaciona, grita seu nome, e faz qualquer outro tipo de comportamento para incentivar, para estimular aquele homem a continuar e a chegar no seu alvo. Essa é a imagem que nós temos aqui. Esses homens que estão na plateia, que estão nos vendo, essa grande nuvem de testemunhas, significa que com o exemplo de fidelidade deles, de desprendimento contra o pecado e as coisas desse mundo, eles são como torcedores que nos incentivam, que nos dão ânimo com o seu exemplo de vida, a nós também caminharmos ou corrermos essa grande distância. É como se eles estivessem com o seu exemplo, torcendo alegremente e aplaudindo a nossa vitória. Essa é a imagem que nós temos aqui de Hebreus, capítulo 12. Uma corrida, uma maratona. A vida cristã é isso. É uma corrida que leva à exaustão e que pode levar à morte. Mas que o nosso alvo é glorioso. E duas coisas nos chamam a atenção aqui nessa imagem. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, a exemplo do atleta que para correr ele precisava tirar sobre si, do seu corpo, tudo aquilo que pesasse, tudo aquilo que pudesse atrapalhar
a sua corrida, torná-lo mais lento e até mesmo impedi-lo de chegar ao seu alvo. Aí ele diz que nós devemos remover, desembaraçar seria remover todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. E eu gostaria de me deter aqui nessas duas expressões. O que significa isso? O que significa desembaraçar de todo o peso? Ou melhor, o que seria o peso que ele está falando aqui? Eu vou dizer para você. Seria tudo que necessariamente não é pecado, mas que pode se tornar um empecilho ou um impedimento na carreira, na vida cristã, a corrida para o céu. E eu gostaria de dar alguma lista que não é uma lista exaustiva, mas bastante significativa. Pois bem, vamos a essa lista. O que poderia ser peso? Apego à vida presente. O que poderia ser um peso também? As preocupações terrenas, riquezas, honras e outras coisas do gênero, como família. Deleites desse mundo, coisas boas, deleites nesse sentido, coisas boas que esse mundo pode nos dar. Eu gostaria de detalhar algumas delas, para nós entendermos o que significa na vida cristã desembaraçar-se de todo o peso das nossas vidas. Daquilo que não é pecado, daquilo que, humanamente falando, não é bom nem ruim. E por um lado poderia ser até uma coisa boa, mas que se torna um impedimento, um obstáculo para a minha caminhada para os céus. O que seria então o apego à vida presente? E nós temos um exemplo disso muito claro na Escritura. A mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás. Mas por que ela olhou para trás? O anjo do Senhor disse: vai, sobe a campina e não olha para trás. Mas ela olha para trás por quê? Porque o coração dela estava ali, naquelas coisas, naquela cidade maldita. E quando as coisas desse mundo, elas têm uma importância, às vezes, maior do que o reino de Deus para nós, ao ponto que nós não podemos nos apegar a essas coisas, elas se tornam um peso. E podem nos jogar no chão no meio dessa caminhada. Às vezes a nossa visão de vida cristã é uma visão assim, estranha. Não é antibíblica, mas estranha porque nós pensamos que a nossa luta só é quando nós somos perseguidos de morte, é quando a igreja está sendo perseguida, quando alguém está querendo tomar, por exemplo, os seus bens, quando alguém quer lançar você na cadeia, e aí você está lutando pela fé e tal, e aquela coisa. Isso é uma verdade, porque isso aconteceu e provavelmente vai acontecer de novo. Mas não só isso. A carreira na vida cristã, ela se manifesta também contra uma luta interior, contra uma luta com desejos, pecados, e até mesmo coisas que não são pecaminosas, mas que nos impedem de abraçar o reino de Deus com todo o desprendimento. Os judeus fizeram isso. Lembram quando eles estavam saindo do Egito para a terra prometida? E na primeira dificuldade que eles fizeram, eles murmuraram. Murmuraram por quê? Porque queriam voltar por causa da comida do Egito. Eles eram escravos, estavam sendo explorados, massacrados por Faraó, mas porque tinham comida e porque naquele momento de dificuldade que eles estavam passando ali, o Senhor estava provando o seu povo, eles reclamam, eles murmuram, por causa da dura jornada que eles tinham que caminhar. Isso é apego à vida presente. O que Demas fez, quando a Escritura diz que ele amou o presente século, ele fugiu das perseguições e dificuldades por causa do Evangelho. Ele viu que a companhia do apóstolo Paulo era muito pesada. Paulo vivia de canto para canto,
E por causa disso, ele abandona o apóstolo Paulo. E Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. É interessante porque às vezes nós não queremos enfrentar as situações como Deus nos exige. E aí fazemos concessões. Isso é um peso na nossa vida cristã. E o próprio livro de Hebreus, que os crentes ali do livro de Hebreus fizeram, eles estavam retrocedendo, eles estavam abandonando o Evangelho. Abram aí o capítulo 10 de Hebreus, verso 34, porque o verso 33 diz assim: ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, tornando-se co-participantes daqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio, o roubo dos seus bens, dos vossos bens, tendo senso de possuir de vós mesmos patrimônio superior. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança até em grande galardão. Aqueles crentes, eles estavam perdendo seus bens, estavam sendo presos, alguns estavam sendo mortos por causa do Evangelho. O que eles fizeram? Eles retrocederam. Eles abandonaram o Evangelho por causa das dificuldades. É o que Jesus mostra lá em Marcos, capítulo 8, verso 34 a 38, quando ele fala do seu discipulado. Ele diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você pode não abandoná-lo visivelmente, mas viver uma vida religiosa sem compromisso, fazendo concessões todo o tempo, por causa do amor ao presente século, por causa do amor à vida presente. Ou como o jovem rico, que preferiu viver um evangelho superficial. E é muito interessante como Marcos, ele narra esse fato. Lá em Marcos, capítulo 10, verso 17 a 22, nós vemos essa narrativa. Marcos, capítulo 10, verso 17 a 22. E no verso 21 e 22, no verso 20 ele diz assim: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Olha que interessante, Jesus olha para aquele rapaz e ele diz assim: só uma coisa te falta. Mas o texto da Escritura fala uma coisa interessante aqui. Jesus fitando o amor. A atitude de Jesus em dizer para ele: abandone a sua fortuna, entregue aos pobres e siga-me. Foi uma atitude de amor. E sabe o que ele fez? Contrariado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele não quis abandonar a sua situação presente. Preferiu viver aquele evangelho que ele estava vivendo. Quando o escritor de Hebreus diz: desembaraçando-nos de todo o peso, ele está se referindo a essas coisas que nós acabamos de dizer. Porque apegar-se a essa vida pode se tornar um empecilho na caminhada cristã. O apóstolo Paulo tinha muito a perder. Como diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 4 a 8. Ele mostra o seu currículo, mas ele diz que considerou tudo aquilo como lixo e seguiu a Cristo. Ele não estava apegado a essas coisas. Por mais que reconhecia aquelas coisas como legítimas e como até credenciais,
aquilo não era mais importante que o reino de Deus. E ele abandona aquilo por causa do Evangelho. É interessante que Nicodemos não agiu assim, mas Paulo agiu. Mas nós dizemos que o peso poderia também ser as preocupações terrenas. E necessariamente as preocupações terrenas, elas não são ruins. Nós temos responsabilidades, nós vivemos no mundo e temos muitas responsabilidades. Com o nosso trabalho, com a nossa família. E nós poderíamos ver um exemplo disso. Mateus capítulo 6, verso 34. Abram aí, Mateus capítulo 6, verso de 24 a 34. Ansiosa solicitude pela vida. E o texto no verso 25 diz assim: não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer, ou nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que alimento e o corpo mais que as vestes? Nós estamos vendo aqui algo legítimo. O alimento, a necessidade que nós temos, o nosso corpo precisa se alimentar, ele precisa se vestir, mas quando nós estamos preocupados em demasia com as coisas desse mundo que são legítimas e que vivemos de tal forma como se Deus não existisse ou como se Deus não velasse por nós estamos perdendo terreno nessa caminhada. Dessa forma, essas coisas tomam uma prioridade na nossa vida, o nosso tempo. Não temos mais tempo de servir a Deus, por quê? Porque eu preciso prover o meu alimento, eu preciso prover o sustento do meu corpo. Eu estou tão preocupado com essas coisas que eu esqueço que o Senhor está sustentando. E volto todas as minhas forças para essas coisas. Ou seja, passamos a semana inteira como se Deus não existisse, vivendo como se tudo dependesse exclusivamente do nosso trabalho, da nossa força. E aí buscamos essas coisas em primeiro lugar do que a Deus. Eu poderia dar um exemplo prático disso. Vou dar. Eu fui seminarista numa igreja e nessa igreja os jovens estavam fazendo vestibular. E no dia de domingo, um curso muito famoso e muito caro da região, que todos os jovens, porque elas tinham condições, a igreja com condição financeira muito boa, as famílias, todos os jovens estudavam naquele curso, melhor dizendo. E no domingo, a gente olhava a igreja e não tinha um jovem que estava fazendo vestibular. Por quê? Porque eles estavam no curso. Eles estavam mais preocupados em passar na universidade do que servir ao Senhor. Ao invés de estarem na igreja, no dia do Senhor, eles estavam no cursinho, estudando, juntamente com todos os ímpios, que não tinham Deus, e que não entendiam que nós não podemos andar ansiosos pelas coisas terrenas. O Senhor nos chama a trabalhar, a prover o nosso sustento, mas nós precisamos entender que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. A nossa mente e o nosso coração não estão nas coisas desse mundo, de tal forma que não existe tempo para oração, para meditação na palavra, para o culto familiar, para a devoção individual. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, com as preocupações terrenas, com coisas legítimas, mas estamos tão preocupados, estamos tão centrados nessas coisas, que esquecemos completamente a Deus, como aquele homem ali de Lucas capítulo 12, verso 17 a 20, aquela parábola, que chega um rapaz, chega para Jesus: Senhor, faz com que o meu irmão divida a herança comigo, e ele conta uma história, dizendo que o homem estava tão preocupado com a sua riqueza, com os seus bens materiais, preocupado com as coisas desse mundo, que ele começou a fazer outros celeiros e guardar
guardado. Queridos, essas coisas são tão subjetivas para nós, que por vezes nós nem percebemos que estamos arraigados nessas coisas. E paulatinamente nos desviamos do caminho do Senhor. Queridos, o nosso trabalho é um instrumento na mão de Deus, não só para o nosso sustento, mas para glorificar o nome dEle, para ser um testemunho numa sociedade como a nossa, tão corrompida. A gente olha para as nossas autoridades, mas nós vamos ver que eles representam uma instância maior e no âmbito maior aquilo que nós somos nesse país, corruptos, desonestos. E o Senhor está nos chamando para usar o meu trabalho, a minha atividade em prol do reino dele. E como é que eu faço isso? Vivendo para a glória dele. Acorde de manhã orando, pedindo ao Senhor que a sua presença seja constante em sua vida, para você servir de testemunho no seu trabalho, aonde você for, para fugir das ciladas do diabo, aonde você estiver. Agradeça ao Senhor diariamente, ao final do dia, tudo e todas as coisas que sucederam até aquele momento. Preocupe-se em dar um testemunho vivo do Evangelho, daquilo que você está fazendo no seu trabalho. E nós aprendemos com Lutero, quando um sapateiro se converteu ao Evangelho, e naquela visão monástica, né? Então quem abraça o Evangelho deve largar tudo e se dedicar ao reino de Deus, e pensa que o reino de Deus são só aqueles que estão envolvidos no reino de Deus, são aqueles somente que trabalham, por exemplo, diretamente com a igreja, ou coisa que valha. E aí Lutero vai dizer para ele assim: faça um bom sapato e cobre um preço justo. É isso que a nossa sociedade está precisando, do Evangelho, da graça de Deus. Essas coisas não podem tomar o lugar de Deus, mas elas devem estar a serviço do Senhor. Mas eu também disse que esse peso poderia ser as riquezas e honras. Riqueza e honra é ruim? Não. Essas coisas são boas. Mas quando ficamos cegos com essas coisas e amamos essas coisas mais do que a Deus, e muitas vezes nós não percebemos que essas coisas estão em primeiro lugar na nossa vida. E isso se demonstra de uma forma tão prática, né? Quando nós damos preferência aos que têm melhor condição do que a outros irmãos, quando os títulos para nós são algo de extremo valor, nós estamos colocando essas riquezas e honras acima do reino de Deus. E é isso que Tiago vai falar. Tiago, no capítulo 2, verso de 1 a 5, ele diz assim: não tenhais, meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres: assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: fica ali, ou em pé, ou assenta-te aqui ou debaixo dos trajes dos meus pés, não fizeste distinção entre vós, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Quando nós colocamos essas coisas acima do reino de Deus, quando essas coisas são mais importantes, a nossa mente está tomada de juízo perverso. Fazemos questão de sermos reconhecidos pelo que produzimos de bom. Damos importância a sermos homenageados, a que nosso nome seja lembrado e a outras coisas mais. Eu vou dizer para você, se você é assim, você está pesado nessa caminhada. Você não está correndo com toda a liberdade. E é interessante que quando essas coisas não acontecem, quando nós somos reconhecidos, quando o nosso nome não é lembrado, nós nos magoamos profundamente.
e ficamos revoltados. Sabe o que o escritor da carta de Hebreus está falando? Ele está falando que essas coisas nos atrasam em nossa caminhada para os céus. E não só isso, essas coisas podem nos deixar no meio do caminho. Por quê? Porque essas coisas fazem com que nós não tenhamos progresso na vida cristã, não amadureçamos na vida cristã, somos então enredados e enganados por elas. Paulo tem uma exortação para aqueles que não crescem espiritualmente. Ele chama esses crentes de crentes carnais. Ele criava até uma teologia dizendo que não existe crente carnal. É engraçado, né? Só que a linguagem do apóstolo Paulo é uma linguagem irônica. Não existe crente carnal. E aí, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 3, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, por quanto havendo entre vós ciúmes e contenda. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está questionando a conversão e a fé daqueles homens. Não existe crente carnal porque a carnalidade é incompatível com a fé cristã, porque a palavra de Deus diz: aqueles que estão na carne não podem agradar a Cristo. Romanos capítulo 8. Se vocês estão na carne, é porque não têm o Espírito de Deus. Essas coisas nos atrasam. Quando o nosso coração está nessas coisas, nós estamos carregando um peso e não estamos saindo do lugar. Olha o que Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14 fala sobre isso. Ele diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendo novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é experiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está dizendo claramente assim: olha, nós na vida cristã precisamos progredir, precisamos avançar, e essas coisas pesam e fazem com que nós ou andemos muito lentamente ou fiquemos parados, desembaraçando-nos de todo o peso. E nós vimos que esse peso aqui, necessariamente, essas coisas que estão relacionadas a esse peso, necessariamente não são pecado, mas podem se tornar um estorvo na nossa caminhada cristã. E eu poderia citar, como eu citei, a família. A família é uma dádiva de Deus. Mas quando está andando nos caminhos do Senhor. É interessante porque você vê muitas pessoas rejeitando os ensinamentos bíblicos por causa de familiares. Porque não querem abandonar comportamentos familiares pecaminosos por causa do reino de Deus. Às vezes até a companhia de homens ímpios, entrando em comunhão com eles, achando que podemos conciliar essas coisas, famílias descrentes. E essa é uma realidade dura para nós, porque nós vamos ver que nesses casos a família da fé tem precedência sobre a família de sangue. A Escritura já diz, né? Mas vai um irmão perto. É um amigo perto que um irmão longe. Amigo mais chegado do que um irmão. A família pode ser um impedimento. Quando não entendemos que precisamos romper por causa do pecado, por causa da vida pecaminosa, não podemos ter mais comunhão com eles.
Não é que você vai deixar de amá-los, ou até de visitá-los, mas aquela vida de intimidade, quando vocês saíam juntos, quando vocês bebiam juntos, quando a família se reunia e começava a falar um monte de coisa, o pessoal fumando de um lado, palavrão do outro, isso aqui, aquilo lá. Hoje não dá mais. Jesus Cristo disse certa vez para os seus discípulos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Muitos pais não repreendem seus filhos adultos que moram dentro da sua casa e que em festa de Natal, ou sei lá, em viagens, aí ele traz a namorada, ou ela traz o namorado e vão dormir no mesmo quarto. E aquele homem que se diz temente a Deus não toma nenhuma atitude, ou não diz para o filho: não, isso aqui na minha casa não. Eles estão honrando mais aos filhos, mais aos homens, do que a Deus. Mas também dissemos que esse peso poderia ser os deleites do mundo. Tá? E esses deleites necessariamente não são pecado, mas são coisas boas. O que, por exemplo, Moisés fez. Abra Hebreus capítulo 11, versos 23 a 26, olha o que a Escritura diz. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Pela fé Moisés, quando já homem, feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto do povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou que a vergonha de Cristo por maiores riquezas, considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés abandona uma situação confortável. Ele era filho da filha de Faraó, provavelmente poderia ser um faraó. Ele gozava de todo o conforto, todo o poder, mas ele abandona isso. Ele abandonou essa situação, achou melhor viver maltratado junto com o povo de Deus. Por quê? Porque se ele continuasse vivendo daquela forma, ele estaria longe da libertação do Senhor. É quando o homem faz uma escolha que aos olhos humanos é uma escolha desfavorável para si por causa do Evangelho. Eu conheci um homem indiretamente porque ele é parente de um amigo nosso. Eu não o conheci, mas soube da sua história. Conheci pela sua história. Ele trabalhava numa grande empresa, a empresa ia terminar e acabar nos Estados Unidos. E ele precisava de um outro emprego. E havia uma opção de trabalho numa cidade, perto do centro da cidade, onde ele tinha tudo. Ele ia ganhar praticamente o dobro do que ele ganhava, mas não havia uma igreja fiel. E ele teve uma outra proposta paralela a essa, numa cidade mais distante do centro da cidade, um pouco mais tranquila, com algumas dificuldades. Ele ia ganhar praticamente quase a metade do que ele ganhava naquele seu emprego anterior. Mas ali tinha uma igreja fiel. Ao contrário do outro lugar. Então ele ia preferir ir para o lugar onde ele ia ganhar menos. Porque ele percebeu que seria melhor para a sua vida e para a vida espiritual da sua família. Sabe o que significa na caminhada cristã se desembaraçar de todo o peso? Seria abandonar o que é humanamente vantajoso por causa do reino de Deus. Seria, ao exemplo do livro de Hebreus, capítulo 11, ir para um lugar que você não conhece por causa do reino de Deus. Um lugar estranho onde você vai viver vivendo em tendas e anteriormente você via tendo todo luxo, como foi Abraão. A cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade extremamente avançada em todo sentido naquela época. E ele sai para ir para um lugar que ele não conhecia.
Isso, queridos, é desembaraçar-se de todo o peso que podemos para chegar à carreira que nos está proposta. Mas não somente isso. Ele diz que, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Somente aquele que aprendeu a desposar-se do velho homem é aquele que pode dizer conhecer Deus. É o que nós vimos ali em Efésios capítulo 4, quando o Paulo fala que o Senhor sobe as alturas e dá dons aos homens. E ele está se referindo ao ensino, ao conhecimento de Deus. Ele diz que ele dá esse conhecimento de Deus para que o homem se torne maduro, se torne um varão em plena consciência, ou seja, que conheça o caminho da verdade. E nós vamos perceber, queridos, que nessa caminhada, nosso Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. O pecado nos rodeia e nos envolve tenazmente, ou seja, insistentemente. O pecado está presente na nossa carne, como Paulo reconhece no capítulo 7 de Romanos, no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então nessa batalha eu vou empreender todos os esforços para lançar de mim todo o pecado, todo o peso, porque eu quero chegar no reino de Deus. A coisa mais importante na minha vida é despojar a minha carne, arrancar esse velho homem e correr livremente, sem impedimento, aos braços do nosso Pai. Por isso a Escritura nos chama a arrancar, ou melhor, a despojar o nosso velho homem. É isso que ele diz lá em Efésios capítulo 4, versos de 22 a 24, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A Escritura está nos falando do nosso próprio pecado, que precisa ser abandonado, deixado de lado. John Owen, ele diz que o nosso pior inimigo é a nossa carne. Ele diz que é um espião de Satanás dentro de nós, que juntamente com o nosso inimigo planeja e trama contra nós. É por isso que essa imagem está presente aqui, nessa corrida de 42 quilômetros, que é uma corrida terrível, era algo assim fora do comum, o corredor ele devia estar completamente preparado para aquilo ali, porque seria uma caminhada dura, uma corrida dura, ao ponto de poder morrer no meio do caminho. Por isso ele tirava, se desprendia de tudo, para que pudesse, com toda a liberdade, chegar ao destino final. É isso que nós precisamos entender. Sabe qual é uma das grandes diferenças do verdadeiro evangelho para o falso evangelho? Porque o verdadeiro evangelho diz que o pecado está dentro de nós. O verdadeiro evangelho diz que nós somos revestidos, nós somos regenerados, mas em nós ainda habita uma natureza humana caída. E nós jamais podemos descansar enquanto não subjugarmos ela completamente. É por isso que Tiago, lá no seu primeiro capítulo, no verso 14, ele diz que quando tentados, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, aquela que está dentro de nós, que nos atrai e nos seduz. Como foi no caso de Caim. Caim, que matou o seu irmão, ouvindo a palavra do Senhor que dizia para ele assim: eis que o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. E por que isso? Porque não é uma corrida qualquer. Nós não estamos correndo uma corrida que nós vamos receber um prêmio que é corruptível. É uma corrida de vida e de morte. É o prêmio da nossa vocação. É isso que o apóstolo Paulo diz.
para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. Nosso alvo é o reino de Deus, o seu alvo é o meu. E cada dia mais nós precisamos nos desvencilhar das coisas desse mundo, nos libertar dessas coisas para correr livremente. E aí Pedro, exortando a igreja, ele vai dizer assim, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. É por isso que nós devemos não só nos embaraçar do pecado, mas de todo o peso. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós usamos as coisas do mundo em prol do reino de Deus. Nós não usamos o reino de Deus em prol das coisas deste mundo. Estamos numa luta, numa disputa contra o pecado, o mundo e a carne na direção do reino de Deus. Era nesse conceito, é nessa ideia, que ali em Mateus temos as seguintes palavras de Jesus, desde os dias de João Batista até agora: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que nós precisamos. É desse encorajamento, é dessa verdade que diz para nós que nós, no nosso interior, somos maus, que hoje nós fomos resgatados pela graça e pela misericórdia de Deus, mas carregamos juntamente conosco um corpo morto, um corpo de morte, como diz o apóstolo Paulo. A porta é estreita, como diz Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a destruição. São muitos os que entram por ela. Mas é interessante, queridos, porque duas coisas nos são ordenadas. A primeira é desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olhando firmemente. Olhando firmemente. É engraçado porque, se nós formos ver essa palavra no original, a ideia de olhar é desviar os olhos de alguma coisa e concentrar-se em outra. Eu me lembro da mulher de Ló. Ela não olhou para Cristo. Nós não devemos desviar os nossos olhares para os sofrimentos, as dificuldades que ficam ou que estão ao nosso redor. Qualquer que seja o preço que temos de pagar, não podemos desviar os nossos olhos de quem? De Cristo. Ele diz: corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E o exemplo dele é um exemplo para nós, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Queridos, nós temos que suportar os sofrimentos desse mundo, nós não podemos fugir deles. E principalmente quando eles nos são dados por causa do Evangelho. Nós devemos abraçar essas coisas e, como obstáculos, pulá-las. Porque se Abraão tivesse olhado para outro lado e não tivesse olhado para Cristo, jamais teria recebido as promessas. Se Moisés tivesse olhado para o outro lado e não tivesse olhado para Cristo, jamais teria participado de tão grande salvação na vida dele e na vida do povo de Deus. E se nós temos que sofrer nesse mundo por causa do Evangelho, por pior que possamos passar, vai valer a pena. E é isso que o escritor de Hebreus está querendo dizer. Vale a pena vocês passarem por tudo isso. Vejam os irmãos de vocês que viveram dessa forma e tinham somente as promessas. Eles não contemplaram Cristo, não viram a sua glória. E eles foram fiéis até o final. Eles são exemplos para vocês. Vale a pena, porque estaremos seguindo o exemplo de Cristo.
Isaías, capítulo 53, verso 11, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele suportou a cruz e a vergonha por causa do prêmio que estava por trás. A nossa salvação. Paulo teve a mesma expectativa. Ele disse: essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso tamanho de glória acima de toda a comparação. Se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo sofreu na carne. Ele sofreu de várias maneiras. Ele tinha uma doença, provavelmente uma doença que todos rejeitavam por causa daquela doença, por causa do Evangelho. Ele diz: vale a pena, porque não estou vendo as coisas que estão ao meu redor, mas eu estou olhando para aquelas coisas que não são temporais, mas são eternas. Por isso que ele diz: eu sinto prazer nas riquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades. Por quê? Porque menos eu vejo o poder de Deus. Se Paulo não tivesse olhado para Cristo, ele seria um eterno insatisfeito e não perceberia a grande obra de Deus em sua vida. Queridos, eu gostaria de encerrar com esse verso do 3. Considerai, pois, capítulo 12, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus suportou toda a hostilidade e oposição por amor a nós e para nosso exemplo. E assim ele nos encoraja, juntamente com o exemplo desses homens, a viver nesse mundo, perseverando, ou melhor, correndo com perseverança. Cristo sempre avisou os seus discípulos da dificuldade da vida cristã. Nenhum discípulo do Senhor Jesus era enganado com respeito a isso, de forma alguma. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 29, ele diz: olha, vocês não só têm a honra da salvação em Cristo, mas vocês também foram predestinados, escolhidos em honra para padecer pelo Evangelho. O discurso do Senhor Jesus não era fácil. Ele dizia que a vida cristã era uma vida de luta. E muitos já não seguiam por causa do seu discurso. Muitos o abandonaram. O exemplo de Cristo, queridos, nos serve de consolo. Consolo e refúgio. Ele sofreu as mesmas coisas que sofremos nesse mundo. E por amor a Ele, se for necessário, iremos sofrer para sermos glorificados com Ele. Mas não podemos medir esforços, queridos, nem desanimar nessa caminhada cristã. Eu gostaria de terminar essa mensagem com duas imagens. A primeira que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. O apóstolo Paulo estava morrendo. Ele sabia que iria ser executado. E a atitude dele foi uma atitude de louvor a Deus. Olha o que ele diz aqui: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Queridos, a vida cristã, a luta contra o pecado, a nossa luta de viver em santidade nesse mundo é comparada a uma maratona de 42 quilômetros. É comparada a uma batalha da antiguidade.
Porque nós estamos lutando contra a nossa própria carne. E lá no capítulo de Hebreus, ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eles iam derramar sangue ainda. E quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma das Olimpíadas. Não sei qual foi. Eu era adolescente, jovem. E me lembro que numa Olimpíada, numa maratona de 42 quilômetros, os competidores chegaram lá, naquele estádio, e o estádio cheio de gente. E chegou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, chegou todo mundo. Faltava uma pessoa. E aquela mulher entra no estádio. Eu não sei se vocês lembram dessa imagem. Ela entra no estádio porque havia o último percurso. Eu não sei se eram 40 quilômetros fora do estádio, 2 quilômetros do estádio, mas o estádio tinha um percurso final. E ela entra cambaleante. A imagem dela é a imagem de uma pessoa, de um aleijado. Porque ela estava com todas as pernas tortas, ela não conseguia se levantar. E cambaleava de um lado como se fosse uma pessoa embriagada. E ela entra no estádio. Quando ela entra no estádio, as pessoas se levantam e começam a aplaudir. E aí chega um juiz da prova, tenta segurar e ela não. E ela parte em direção à chegada. E quanto mais próximo da chegada ela estava, mais o povo aplaudia. Algumas pessoas choravam porque viam o esforço daquela pessoa. Ela queria chegar, não interessa se ela fosse a última, não interessa o primeiro lugar, ela queria chegar ao final da prova. E ela, cambaleante, não se segurando mais, consegue ultrapassar aquela linha de chegada. E logo após a ultrapassagem, ela cai. E o juiz da prova a segura. E quando eu leio aquilo ali, eu não pude, de forma alguma, não relacionar aquilo que nós estamos vendo aqui. Aquela mulher fez todo o esforço. Ela foi acima das suas necessidades, das suas condições, melhor dizendo, ao ponto de ser levada para o hospital, porque estava desidratada, estava com outros problemas por causa da caminhada, ou melhor, da corrida que foi empreendida. Mas ela não mediu esforços, ela queria chegar, mas ela queria chegar por uma honra que era mundana, que era passageira, mostrando um esforço e uma dignidade humanas. E quando eu vi aquela imagem, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que o Senhor exige de nós, é isso que Ele quer que eu e que você faça, que tenhamos todos os esforços que sejam até mesmo em função de perder a minha vida, de perder as coisas que eu tenho, por causa do reino de Deus, porque eu preciso chegar, eu preciso passar, porque eu sei que depois dali, o Senhor de toda a terra, Ele vai me amparar. Eu só preciso olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas lutas, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, também da nossa capacidade e das nossas necessidades. A palavra de Deus diz
todas as coisas que nos conduzem à fé, à vida e à eternidade, elas nos são doadas pelo poder de Deus, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso devemos associar todas as nossas forças, todas as nossas virtudes, lutar como se estivéssemos defendendo a nossa vida, e estamos, mas não uma vida terrena, uma vida que se estende ao porvir, uma vida eterna. Senhor, que possamos entender, ó Pai, a complexidade, a seriedade, Senhor, da vida cristã, e ao exemplo desse corredor, ó Pai, fazer todo o possível, arrancar de sobre si tudo que é pesado e o pecado que constantemente nos assedia, para corrermos em direção, olhando para Cristo, para o reino de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque estamos numa luta contra o pecado. Por mais que sejamos perseguidos por causa do Evangelho, é uma luta de vida e de morte. Que possamos ver isso, Senhor Deus. Que não precisemos, ó Pai, passar por essa situação para percebermos que estamos em batalha, em guerra contra o pecado. Que estamos numa disputa, numa corrida, e que precisamos alcançar o alvo e receber o prêmio da nossa soberana vocação. Fica com a tua igreja, ó Pai. É o que nós pedimos. Nos dá forças, ó Pai, porque somos fracos, para corrermos e corrermos desesperadamente para os braços de Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé. A bênção, irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.